Olá, mulheres de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por mais um dia, por mais uma semana começando. Estamos aqui na presença de Deus, no poder de Deus, na direção dEle, amém, porque Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Ele não perdeu, Ele não perderá o controle da situação, amém? Ainda que pareça por vezes difíceis, eu quero te dizer que o Senhor, Ele não perde o controle, porque se Ele perdesse o controle, Ele estaria negando a sua identidade de Deus poderoso e fiel e Senhor dos senhores, amém? Eu sou Jéssica do Bíblia do Dia, esse aqui é mais um devocional para te abençoar em nome de Jesus. Mulher, vamos à palavra de hoje que se encontra em Mateus capítulo 4. Quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a tentação de Jesus, né? Jesus foi levado ao deserto. E olha só aqui no capítulo 4, versículo 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em coisa alguma, em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Mulheres, nós vemos aqui alguns versículos, muitos até, comparado a outros dias que eu leio apenas um ou dois, por aí. Mas essa passagem é tão interessante. E olha só o começo dela que me chama muita atenção, quando diz que o Senhor ele foi levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto. Por quem? Pelo Espírito. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós já vemos uma permissão de Deus sobre Jesus estar no deserto, passando por tentação. E quem o levou? O próprio Espírito de Deus. Então, nem todo deserto que nós passamos é coisa do diabo. Claro que quando nós estamos vivendo um deserto, mulheres, o diabo ele vai pegar carona. O diabo sabe que quando nós estamos em um deserto, aqui como Jesus, que jejuou, que ficou 40 dias sem comer, sem beber, Satanás ele vai pegar carona nisso para nos tentar, quando nós passamos por dias difíceis. Amém? Mas é interessante nós entendermos que nem todo deserto, ou seja, que deserto, Jéssica? O deserto para nós significa dias difíceis, dias de lutas, né? Mas eu costumo dizer que o deserto ele é a escola de crente, porque ele nos ensina bastante. E como eu estava falando, nem todo deserto é o diabo que nos coloca ali. Nem toda prova difícil vem pelas mãos do diabo, não. Simplesmente ele vai pegar carona, claro, porque ele não é besta, tá? Bem nordestinamente falando, ele não é besta. Então, mulheres, aqui foi Deus que permitiu que Jesus fosse ao deserto. E lembre-se que o deserto, ele antecipa o ministério de Jesus. Foi preciso que Jesus passasse pelo deserto para que então Jesus ele começasse o seu ministério. E ainda melhor eu posso dizer que antes de Jesus ir ao deserto, levado pelo Espírito do Senhor, ele foi revestido com o Espírito Santo. Naquela passagem aqui no capítulo 3, se nós voltarmos, porque nós estamos no 4, se nós voltarmos, nós vamos ver que o Senhor ele foi batizado. E os céus se abriram e o Senhor confirmou que ele era o filho dele, a quem ele tinha prazer nele. Sempre que o Senhor ele for nos levar a um momento difícil, ele não vai nos levar a esse momento difícil sem revestimento. Ele vai nos revestir. É bem verdade, mulheres, também, que nós
vamos a desertos por conta das nossas escolhas erradas. Muitas vezes nós vamos ao deserto porque de fato Satanás ele pega carona para nos levar, pega brecha na verdade, para nos levar, porque nós abrimos espaço para o pecado, para o mal, e aí Satanás ele recebe de nós uma carta aberta, onde nós dizemos, olha, tu tem legalidade para me levar onde tu quiser, e ele vai te levar aos piores lugares, porque Satanás ele é assim, ele chega na nossa vida e é como um cartão de crédito, use agora. Quando nós temos um cartão com muito limite, se você quiser papocar ele, eu estou falando bem cearense nordestino aqui nesse áudio, você pode, mas a fatura vem. Sabe quando nós dizemos assim, posso gastar, posso comprar aquela blusinha na promoção, porque o cartão fechou, a fatura fechou. Mas isso não quer dizer que daqui fechou a desse mês, mas no outro mês vai vir. Amém? Então Satanás muitas vezes ele é assim. Ele vai nos amansar, ele vai nos enganar. Usufrua agora do pecado. Como se não fosse chegar à conta e chega. Né? O pecado, as ações de Satanás na nossa vida é como um luto disfarçado de festa. Comemore agora, chore depois. Então, existem situações que você pode estar passando que, infelizmente, foram suas escolhas. Foi porque você se abriu ao mal, ao pecado. A desobediência atrai maldição. Mas, por outro lado, também tem deserto que nós passamos, que realmente foi o Espírito do Senhor que nos levou, porque a mão de Deus permitiu. E se o diabo nos tenta ali, é porque ele pega uma carona, ele é o diabo, é o papel dele nos tentar. E ele não vai perder a oportunidade. Amém? Por isso que eu sempre costumo dizer, mulheres, que vocês não vacilem, não durmam no ponto em ser mulheres cheias de Deus, mulheres na presença de Deus, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, muitas vezes nós estamos brincando de sermos mulheres de Deus. Isso é muito sério. Então aqui, mulheres, o Senhor, Ele permite o deserto na vida de Jesus para preparar Jesus para o que estava por vir. Então, às vezes, você pode estar passando por um momento difícil e eu quero te convidar a refletir. Por que você chegou nesse deserto? O que te trouxe a esse deserto? Foi a mão do Senhor? Se foi a mão do Senhor, Jéssica, eu não fiz nada, eu tenho para mim que eu não desobedeci, eu tenho para mim realmente que isso aqui é uma prova de Deus, então glorifique e diga amém. É difícil? É muito difícil, mas amém, porque se o Senhor te levou, Ele tem algo muito maior. E deserto não mata crente, deserto prepara crente. E quando eu falo crente, não falo de religião, eu falo de quem está crendo em Jesus. Amém, mulher? E se por acaso você está enfrentando um deserto, uma situação difícil, porque você errou, porque você escolheu errado, porque você sabia o que era certo e ainda assim foi pelo lado mal, se você se arrepender, tem jeito para você. Se você se arrepender, tem renovo de Deus para você. Porque Deus ele não abandona no deserto aquele que chegou lá sozinho, mas que no meio do caminho se lembrou que Jesus existe e que pode salvar. Amém? E aí, mulheres, sem entrar em detalhes aqui, porque já vai passando a hora, nós podemos ver aqui na tentação de Jesus que Satanás ele oferecia coisas a Jesus. E nós vamos ver que existem 3 níveis aqui de tentação nessa passagem que nós lemos, que vai falar do corpo, né, com a questão da fome. Nós somos muito tentadas em relação a isso. Do que nós temos sentido fome? O que o nosso corpo tem pedido? A nossa mente, a nossa alma, Satanás ele mexe com o nosso psicológico, né? Se tu és filho de Deus, se atira, né? Então tem essa questão que mexe com o nosso pensamento. Muitas vezes a descrença vem, a gente fica duvidando, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é capaz de fazer isso na minha vida? Muito cuidado, porque Satanás ele usa dessas coisas para entrar na nossa mente. E a questão do espírito também foi tentado ali, né? Ele diz assim, olha, se tu prostrados me adorares, né? O que é que Satanás estava dizendo? Se tu me adorares, tudo isso eu te darei, o esplendor, a glória, mas o que? Uma glória mundana. E quantas vezes, mulheres, nós somos tentadas a abandonar Jesus e adorar Satanás, escolhendo as coisas que os nossos olhos se enchem. E nem tudo que enche os nossos olhos enche o coração de Deus. Amém? Mas aí Jesus, glória a Deus, que Ele não se rendeu. E quando nós não nos rendemos, amadas, às tentações de Satanás, embora estejamos em um deserto, que é o lugar mais propício para nós sermos tentadas, veja que Satanás ele não chegou para tentar Jesus no primeiro dia. Ele não chegou para tentar o Senhor no segundo dia de deserto, não. A Bíblia vai dizer que
ao final dos 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Aí o tentador veio. Ele vem quando você está mais carente. Sabe quando é que a mulher está mais propícia a conhecer um homem fora do casamento para cair num adultério? É quando ela está mais decepcionada com o marido. Sabe quando mais vai aparecer comidas gostosas para nós? Quando nós estamos no jejum. É assim, porque Satanás sabe a hora que nós estamos fracas e propícias a cair. Mas pelo poder de Deus você se mantenha de pé, mulher. E aí quando ele diz não para as investidas de Satanás, ele vai dizer assim: retira-se, Satanás. Pois está escrito: adorem o Senhor, só o seu Deus, e a ele preste culto. Quando nós rebatemos Satanás com a palavra de Deus, Jesus rebateu Satanás com a palavra, mulheres. Não foi com misericórdia, não foi com tá queimado, tá amarrado. Nós temos essa linguagem crentez. Não, foi com a palavra de Deus, vivendo, praticando. Satanás se retirou com a autoridade que o Senhor Jesus ministrou aquela palavra. E o lindo é que a Bíblia diz assim: e anjos vieram e o serviram. Quando nós estamos no deserto e nós conseguimos vencê-lo, fazendo com que Satanás se retire de nós porque nós não cedemos, os anjos vêm para nos servir. Que você aguente esse deserto, mulher, porque anjos chegarão para servir você. Há um manancial de Deus para ti. Quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e declarar sobre a sua semana. Será uma semana de bênção, uma semana em que você vai conseguir estar mais firme no Senhor. Declare isso aqui nos comentários em nome de Jesus. Você pode? Que bom. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Justo e santo é o Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros e nos ajude a melhorar. Tome-nos em tuas mãos, nos capacite, nos fortaleça. Pai, obrigado pela semana que passou. Eu sempre gosto de lembrar, Pai, que se nós estamos iniciando mais uma semana, é porque mais uma semana se passou e foi vencida em meio a lutas e dificuldades. Eu não sei o que essas mulheres enfrentaram na semana passada, mas o Senhor, Deus sabe. E o Senhor tem sustentado. Pai, se tem alguma mulher aqui sofrendo deserto, enfrentando deserto, que o Senhor seja com elas. Que se foi o Senhor que levou essas mulheres a esse deserto, que o Senhor sustente e fortaleça. E se elas chegaram no deserto por conta de más escolhas, que o Senhor ajude que elas se arrependam e busquem o Senhor, porque o Senhor é Deus para salvar. Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos coloca de pé, nos dá olhos fixos no Senhor. Livra de todo mal, Senhor Jesus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, as bênçãos, Jesus, que nós precisamos, que o Senhor venha com socorro, as áreas em que nós precisamos, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos dê graça, e que o Senhor abençoe essa segunda-feira, que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe essa semana, e que seja uma semana cheia da Tua presença. É o que eu oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher.